De repente, um grito ecoou pelo café. Grita comigo de novo, e eu te acabo. 12 pessoas congelaram. A chávena de café que ele atirara ainda escorria pela parede, a poucos centímetros da cabeça dela. E em vez de chorar, em vez de pedir desculpa, a empregada Emily Carter inclinou-se sobre o balcão e disse 6 palavras a Vincent Moretti que ninguém, em 20 anos, ousara dizer. O homem que era dono de metade da cidade. O homem de quem todos, sem exceção, tinham medo. E ele parou completamente porque, pela primeira vez na vida, alguém não tinha medo dele. Antes de continuarmos, se gostam de histórias sobre coragem, dignidade e o momento em que uma pessoa calma finalmente se recusa a ceder, subscrevam este canal e fiquem comigo até ao fim. E digam-me nos comentários de que cidade estão a assistir. Quero ver até onde esta história viaja esta noite. A chávena nem tinha terminado a sua trajetória quando o café ficou em silêncio. Não o silêncio normal de uma noite calma, mas o tipo de silêncio que faz parecer que o mundo inteiro prendeu a respiração. 12 pessoas estavam sentadas nas suas mesas, congeladas. Um camionista perto da janela parou de mastigar. Um casal idoso numa mesa do canto estendeu a mão um para o outro sem se dar conta. E o cozinheiro, um homem chamado Reuben, que tinha sobrevivido a 2 missões no estrangeiro e nunca tinha vacilado perante nada, pousou a espátula e ficou muito, muito quieto. Emily Carter estava exatamente onde estivera, uma mão ainda a segurar o jarro de café meio vazio, a outra pousada na borda do balcão. O líquido castanho escorria pela parede atrás dela numa fita lenta, pingando no chão de azulejos rachados. Algumas gotas tinham caído na sua manga. Ela não olhou para elas. Ela olhou para ele. Vincent Moretti era um homem que outros homens desviavam para o outro lado da rua para evitar. 61 anos, com as têmporas prateadas, vestido com um casaco que custava mais do que Emily ganhava em 3 meses. 2 dos seus homens estavam perto da porta, e um terceiro encostava-se à jukebox com os braços cruzados, observando o salão como um lobo observa um campo cheio de ovelhas. Toda a gente na cidade já conhecia o nome. Conheciam-no da mesma forma que sabiam quais os becos a evitar depois de escurecer. Conheciam-no da mesma forma que se sabe não pôr a mão num fogão quente. Não era preciso avisar 2 vezes. Pedi-te uma pergunta, disse Vincent, baixando a voz agora, o que era, de alguma forma, pior do que os gritos. Sabes quem eu sou? Emily pousou o jarro de café no aquecedor. Fez-o devagar, deliberadamente, e o pequeno clique do vidro contra o metal foi o único som na sala. Sei exatamente quem és, disse ela. Então sabes o que acontece às pessoas que me fazem perder tempo. Uma empregada mais jovem, Dana, estava perto da abertura da cozinha e emitiu um pequeno som, quase um gemido, e deu um passo em frente como se fosse pedir desculpa em nome de Emily, como se fosse atirar-se entre eles. Emily levantou uma mão ligeiramente, e Dana parou. Este era o momento. Toda a gente naquele café compreendeu. Este era o momento em que Emily Carter devia ter baixado os olhos e dito que sentia muito. Onde ela devia ter feito uma nova chávena de café com as mãos a tremer e rezado para que o homem fosse embora. Era assim que sempre acontecia. Era assim que devia acontecer. Mas Emily Carter tinha 34 anos e tinha passado os últimos 2 anos a ver o corpo da sua mãe a falhar em pequenos e cruéis incrementos. Tinha passado 11 meses a discutir com companhias de seguros que atendiam o telefone com vozes alegres e depois lhe diziam repetidamente que o tratamento que a sua mãe precisava não estava coberto. Tinha 9,50 € a hora e uma pilha de contas numa gaveta da cozinha que já não conseguia ter coragem de abrir. Não dormia mais de 4 horas por noite, há mais tempo do que conseguia lembrar-se. E algures nas últimas semanas, algo dentro dela tinha silenciosamente, completamente, esgotado. Por isso, ela não baixou os olhos. Inclinou-se para a frente, pousou ambas as mãos no balcão e olhou Vincent Moretti diretamente nos olhos, e com uma voz calma, quase gentil, quase amável, disse 6 palavras. Grita comigo de novo, e eu te acabo. O homem junto à jukebox riu-se mesmo, um riso curto e incrédulo. Um dos homens perto da porta deu um passo em frente,
a mão a deslizar para dentro do casaco. Mas Vincent Moretti não se mexeu, não riu, não acenou aos seus homens nem lhes fez sinal. Simplesmente ficou ali, completamente imóvel, a olhar para aquela empregada com um uniforme desbotado que acabara de lhe dizer algo que ninguém dizia há 20 anos. Porque aqui estava a coisa que mais ninguém naquela sala compreendia, mas que Vincent compreendeu instantaneamente. Ela não tinha medo. Ele tinha passado 4 décadas a aprender a ler o medo noutras pessoas. Podia cheirá-lo. Podia vê-lo na forma como a garganta de um homem se movia quando engolia, no pequeno tremor no canto da boca, na forma como os olhos piscavam em direção às saídas. Tinha construído um império sobre a presença confiável e previsível do medo em todas as salas em que entrava. E não estava naquela sala, não nela. "O que disseste?" disse Vincent. Não era uma pergunta. Saiu plana, quase admirada. "Ouviste-me?" "Chefe", disse o homem perto da porta calmamente. "Queres que eu?" "Não", disse Vincent, e os seus olhos nunca deixaram o rosto de Emily. "Ninguém toca em nada." Durante um longo momento, os dois simplesmente olharam um para o outro através do balcão. O café ainda escorria pela parede. O casal idoso no canto não largara as mãos um do outro. Ruben, o cozinheiro, não se movera do seu lugar junto à grelha. "Não sabes com quem estás a falar", disse Vincent finalmente. "Penso que sei", disse Emily. "Penso que és um homem que está habituado a que as pessoas tenham medo dele. E penso que passaste tanto tempo sem que ninguém te dissesse não, que começaste a acreditar que o mundo realmente te pertence." Ela endireitou-se. "Não pertence. Apenas te aluga um pequeno espaço enquanto fores barulhento o suficiente para o ocupar. Agora, partiste uma chávena. São 2 euros. Queres outro café ou queres a conta?" Alguém numa das mesas emitiu um som que poderia ter sido um suspiro ou um soluço. Vincent Moretti olhou para ela durante o que pareceu 1 hora, mas foram provavelmente 10 segundos. Depois, lentamente, ele alcançou o casaco. Dana estremeceu, mas ele tirou uma carteira de pele, retirou uma nota de 100 euros e colocou-a lisa sobre o balcão, alisando-a com 2 dedos. "Pela chávena", disse ele. Depois virou-se e saiu, os seus homens a apressarem-se para o seguir. E o sino por cima da porta tocou 1, 2 vezes, e depois ele desapareceu na noite. E a caravana de SUVs pretos afastou-se do passeio e o café suspirou todo de uma vez como uma única coisa viva. Dana foi a primeira a alcançá-la. "Meu Deus, estás louca? Sabes quem era? Sabes o que ele podia?" "Sei quem era", disse Emily. Pegou num pano e virou-se para a parede, começando a limpar o café, as mãos perfeitamente firmes. E só ela sabia que o seu coração batia tão forte contra as costelas que pensou que podia vomitar. Ruben saiu de trás da grelha, a secar as mãos no avental, e ficou a olhá-la com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Emily", disse ele calmamente, "aquele homem é dono de metade desta cidade. É dono de juízes. É dono de polícias. Pessoas que falam com ele como tu acabaste de fazer, não voltam sempre para o trabalho no dia seguinte." "Então, acho que terei uma semana interessante", disse Emily. Mas a sua voz falhou ligeiramente na última palavra e Ruben ouviu-a, e ele pousou uma mão no ombro dela e por um segundo ela permitiu-se inclinar-se nela antes de se afastar e voltar a limpar a parede. Essa foi a coisa que ninguém viu. Toda a gente viu a mulher que encarou Vincent Moretti. Ninguém viu a mulher que, 40 minutos depois, estava sentada na cabine do seu carro de 15 anos, no estacionamento vazio, com a testa contra o volante, a tremer tanto que não conseguia meter a chave na ignição. Ninguém a ouviu sussurrar repetidamente: "O que fiz eu? O que fiz eu?" Porque Emily Carter não era corajosa. Não da forma como as pessoas contariam a história mais tarde. Ela estava cansada. Há uma diferença entre coragem e o momento em que simplesmente não tens mais nada a perder. E ela sabia exatamente em que estava a funcionar. Tinha uma mãe numa cama de hospital alugada na sala de estar de um apartamento de 1 quarto. Tinha um irmão que não ligava há 3 anos. Tinha uma conta poupança com 211 euros. Se Vincent Moretti decidisse tornar a sua vida difícil, não havia nenhuma versão da sua vida que pudesse absorver o golpe.
Finalmente ligou o carro e conduziu para casa. A sua mãe estava acordada quando ela entrou, apoiada nas almofadas. A pequena lâmpada na mesa lateral lançava um brilho quente sobre o rosto magro que Emily amava mais do que tudo no mundo. "Estás atrasada, querida", disse a mãe. O seu nome era Ruth, e a sua voz era uma versão fina, como o papel da voz forte e risonha que Emily lembrava da infância. "Noite longa, dizes tu?" Emily sentou-se na beira da cama e pegou na mão da mãe, com cuidado para não mexer na linha IV. "Como te sentes?" "Como uma mulher que vai sobreviver a todos os médicos que alguma vez a subestimaram." Ruth sorriu. "Comeste?" "Comerei daqui a pouco. A senhora Álvares veio?" "Trouxe sopa. Ela é uma boa mulher. Tu dorme. Eu ficarei bem." Ruth apertou a mão da filha com a pouca força que tinha. "Trabalhas demais, Emily. Sempre trabalhaste demais. Mesmo quando eras pequena, preferias quebrar a dobrar", dizia o teu pai. Emily olhou para suas mãos dadas. "Mamã", disse ela, "acho que fiz algo estúpido esta noite." "Tu?" Ruth levantou uma sobrancelha. "Nunca. Houve um homem no café. Um homem mau. Ele gritou comigo." Emily hesitou. "E eu gritei de volta. Pior que de volta." Ruth ficou em silêncio por um momento. Depois, levantou uma mão trêmula e tocou na bochecha da filha. "Bem", disse ela suavemente, "criei-te para te manteres direita. Aconteça o que acontecer, lembra-te que te mantiveste direita." E Emily, que não chorava à frente da mãe há 2 anos, porque não se podia permitir sentir, deixou as lágrimas vierem de qualquer maneira, quentes e silenciosas, e ela pressionou a mão da mãe ao rosto e deixou-as cair. Não dormiu naquela noite. Deitou-se no sofá, a poucos metros da cama da mãe, ouvindo o suave ritmo mecânico da máquina de oxigênio, e esperou. Esperou por faróis no estacionamento. Esperou por uma batida à porta. Esperou pelo som de homens sem rosto a vir dar um exemplo à empregada que não sabia o seu lugar. Nada veio. Veio a manhã em vez disso, cinzenta e comum, e ela levantou-se e fez café e ajudou a mãe a ir à casa de banho e deu-lhe os medicamentos das 11 e foi trabalhar para o turno do almoço com olheiras escuras debaixo dos olhos e o queixo ligeiramente mais alto do que precisava de estar, a desafiar o mundo a dizer alguma coisa. O café estava movimentado. A história já tinha circulado. As pessoas olhavam para ela de forma diferente. Um cliente regular chamado Pete, um mecânico reformado que vinha todos os dias para o empadão, agarrou-lhe o braço enquanto ela reabastecia o seu café e disse baixinho: "Ouvi o que fizeste. Foi preciso coragem, miúda. Mas vê lá, esse homem não esquece." "Não me preocupo que ele esqueça", disse Emily. "Preocupo-me com a renda." Pete riu-se, mas foi uma risada preocupada. O pico do almoço veio e foi-se. A tarde esticou-se, longa e lenta, e às 4, quando a luz através das janelas tinha ficado dourada e o café estava quase vazio, o sino por cima da porta tocou e Emily olhou para cima e Vincent Moretti entrou. Estava sozinho desta vez. Sem caravana, sem homens, sem casaco que custasse uma fortuna, apenas um pullover escuro e calças, e um homem que de alguma forma parecia menor, sem uma audiência pela qual ser temido. Ficou na porta por um momento, e as poucas pessoas no café ficaram em silêncio, e Dana, atrás do registro, ficou pálida. Vincent caminhou até ao balcão. Não se sentou numa mesa. Sentou-se num banquinho diretamente em frente de onde Emily estava a pé, cruzou as mãos no balcão e olhou para ela. "Queria um café", disse ele. "Feito. Como quiseres fazê-lo. Não vou reclamar." Emily olhou para ele por um longo momento. Depois virou-se, pegou numa chávena limpa, encheu-a e pousou-a à frente dele sem uma palavra. Ele envolveu ambas as mãos à volta dela. Não bebeu. Apenas a segurou, olhando para a superfície escura. "Não dormi ontem à noite", disse ele. "Engraçado", disse Emily. "Eu também não. Fiquei à espera que os teus amigos viessem visitar." "Eles não vêm." Ele olhou para cima. "Vim dizer-te isso pessoalmente. Ninguém vem. Nem ontem à noite, nem hoje à noite, nem na próxima semana." Ele virou a chávena lentamente no balcão. "Podes parar de esperar." Emily não disse nada. Não confiava nisso.
Não se sobreviveu no seu mundo a confiar em homens como ele. Queres saber por que é que voltei? Perguntou Vincent. Não muito. Um lampejo de algo atravessou o seu rosto. Quase um sorriso. 20 anos, disse ele. Talvez mais. 20 anos desde que alguém nesta cidade olhou para mim da forma como tu olhaste ontem à noite. Sabes como as pessoas me olham? Olham para as minhas mãos. Olham para a porta. Olham para qualquer lado que não seja os meus olhos porque têm medo que, se olharem nos meus olhos, eu veja algo que não gosto. Ele levantou o café, bebeu, pousou-o. Olhaste diretamente para mim. Disseste-me que te acabaria. Uma mulher que ganha 9 euros a hora e não conseguiria acabar com uma planta de casa se lhe derem uma semana. Ele abanou a cabeça lentamente. E eu acreditei em ti. Essa é a parte que não consigo resolver. Por um segundo, parado neste pequeno e miserável café, eu acreditei em ti. Talvez devesses, disse Emily. Ele riu-se, depois uma risada real, curta e áspera como um músculo que ele não usava há muito tempo. Talvez devesse. Ele olhou à volta do café, para os bancos de vinil rachados e as fotografias desbotadas na parede e o quadro de menu com os preços em letras de plástico que não se alinhavam bem. Qual é o teu nome? Não me dás o meu nome. Por quê? Porque nomes são para pessoas que os mereceram. Partiste uma chávena e atiraste-me uma nota de 100 euros como se eu fosse um problema que pudesses pagar para resolver. Não é a um homem que dou o meu nome. Vincent assentiu lentamente como se ela tivesse dito algo profundo, como se estivesse a arquivar aquilo em algum lugar. Terminou o seu café. Levantou-se. Tirou a carteira e a mandíbula de Emily apertou, e ele viu-o e parou. Guardou a carteira. Em vez disso, tirou do bolso alguns euros amassados e troco. Contou o preço exato de um café e colocou-o ordenadamente sobre o balcão. Pelo café, disse ele. Apenas pelo café. E depois saiu, e o sino tocou, e ele desapareceu. Dana veio a correr assim que a porta fechou. O que ele disse? O que ele queria, Emily? O que está a acontecer? Não faço ideia, disse Emily calmamente, observando pela janela, enquanto o homem atravessava o estacionamento e entrava num único carro preto comum e conduzia para longe sozinho. E eu genuinamente não faço ideia, mas ela tinha um pressentimento estranho, frio e certo no fundo do seu peito, porque tinha visto algo nos olhos de Vincent Moretti naquele último momento antes de ele sair. Tinha passado 2 anos sentada ao lado de uma cama de hospital a ver a sua mãe, aprendendo a ler as coisas que as pessoas não dizem em voz alta. E ela conhecia o olhar de uma pessoa que morre de fome por algo. Tinha-o visto no espelho. Só não sabia ainda o que era que Vincent Moretti tinha tanta fome. Não sabia que não era poder, porque ele tinha todo o poder do mundo. Não sabia que não era dinheiro, porque o dinheiro não lhe significava mais nada. Não sabia que o homem mais perigoso da cidade tinha entrado num café da beira da estrada à procura da única coisa que o seu império inteiro nunca tinha conseguido comprar-lhe. Limpo o balcão onde ele estivera sentado. Colocou os euros amassados na caixa registradora e voltou ao trabalho, dizendo a si mesma que tinha acabado, que ele tinha conseguido o que quer que fosse a coisa estranha de que precisava, e agora desapareceria de volta para o seu mundo de carros pretos e homens assustados, e ela nunca mais o veria. Ela estava errada sobre isso. Estava errada sobre quase tudo o que estava para vir, porque o homem que tinha saído por aquela porta voltaria e voltaria a aparecer. E os dois, a empregada sem nada e o rei de uma cidade construída sobre o medo, iam aprender que as paredes que cada um deles tinha passado a vida a construir não eram tão fortes como sempre tinham acreditado. E tudo tinha começado com 6 palavras e uma chávena partida na noite em que tudo para ambos, silenciosamente e completamente, se partiu. Ele voltou na quinta-feira. Emily sabia que era ele antes mesmo de o sino terminar de tocar. Havia uma qualidade particular no silêncio que caía sobre o café quando Vincent Moretti entrava. Uma espécie de respiração suspensa, uma pausa no zumbido comum do ruído humano. O camionista no balcão pousou o garfo. A mão de Dana congelou a meio caminho para o jarro de café. E Emily, que se dissera durante 3 dias que nunca mais veria aquele homem, virou-se e sentiu algo apertar no seu peito que se recusou a nomear. Sentou-se no mesmo banquinho,
aquele diretamente em frente à sua estação, como se tivesse sido dele. Café, disse ele. Como o fizeres? Esse lugar tem o teu nome agora. Aparentemente, ele quase sorriu. É o único lugar nesta cidade onde ninguém está a fingir. Emily serviu o café e pousou-o. Não perguntou o que ele queria dizer. Tinha aprendido na sua profissão que as pessoas que precisavam de falar, falariam eventualmente se deixasses o silêncio assentar tempo suficiente. Vincent Moretti, com todo o seu dinheiro e todo o seu medo, era um homem que precisava de falar. Ela conseguia vê-lo na forma como segurava a chávena, como se fosse a única coisa quente que ele tocara em anos. Ainda não me dás o teu nome? Disse ele. Não. Por que é que isto me incomoda tanto? Porque és um homem que consegue tudo o que quer, disse Emily, a limpar o balcão ao lado dele. E eu sou a primeira coisa em muito tempo que não consegues ter. Ele riu-se. Essa risada áspera e não usada. Não tens medo de mim de todo, pois não? Mesmo agora, mesmo sabendo o que eu sou. Tenho medo de muitas coisas, disse Emily. As tuas contas, a minha renda, o telefone a tocar às 3 da manhã, o olhar na cara de um médico quando ele sai de um quarto. Ela pousou o pano. Tu não estás na lista. Não fazes a lista. Algo mudou no seu rosto. Olhou para ela de forma diferente do que um homem olha para uma porta que não sabia que existia. O que acontece às 3 da manhã? Perguntou ele. E ali estava, a primeira pergunta real. Não uma ameaça disfarçada de conversa, não um homem a circular para ver se ela cederia. Uma pergunta real sobre a sua vida real. Emily olhou para ele por um longo momento, pesando-a, e depois decidiu que um homem que ia a um café porque era o único lugar onde ninguém fingia merecia uma coisa verdadeira. A minha mãe, disse ela. Ela está doente. Do tipo de doença que não melhora. Eu cuido dela. Então, quando o telefone toca às 3 da manhã, o meu corpo todo fica frio porque um dia vai ser a chamada. Ela pegou no pano de novo. Isso são as 3 da manhã. Perguntaste. Vincent não disse que sentia muito. Ela ficou grata por isso. Toda a gente dizia que sentia muito, e isso nunca significou nada. Era apenas um barulho que as pessoas faziam para fechar uma porta. Em vez disso, disse, há quanto tempo? 2 anos. Os médicos deram-lhe 6 meses a 2 anos. Então Emily encolheu os ombros. Ela é teimosa. Eu sou assim por natureza. O que se passa com ela? O coração dela. Os rins dela. Escolhe. Estão todos a desistir ao mesmo tempo. Há um tratamento. Há sempre um tratamento. Só que não é o tipo de tratamento que uma empregada pode pagar. E a companhia de seguros tem um homem cujo trabalho inteiro é encontrar razões para dizer não. Ela disse-o levemente, mas as suas mãos tinham ficado imóveis no balcão. Vendi o caminhão do meu pai no mês passado. Isso deu-nos 6 semanas de medicação. Estou a ficar sem coisas para vender. O café estava silencioso à volta deles. Dana tinha ido para o fim, fingindo encher dispensadores de guardanapos. Mas Emily conseguia vê-la ouvir. O camionista tinha voltado à sua comida. A luz da tarde estava fina e dourada e comum, e um homem poderoso estava sentado a um balcão a ouvir uma empregada falar sobre a lenta perda da sua mãe. E, pela primeira vez na sua vida, ele não tinha nada a dizer, nenhuma alavancagem, nenhum ângulo, nada a fazer senão ouvir. Eu poderia resolver isso, disse Vincent finalmente. O tratamento, o dinheiro, uma chamada, estaria feito amanhã. E ali estava. Emily estava à espera disso. Pousou o pano com muita deliberadade e olhou para ele. Não, disse ela. Nem sequer preciso de ouvir o resto. A resposta é não. É uma chamada. Não é nada para mim. A tua mãe recebe o tratamento. Tu paras de vender as coisas do teu pai. Dormes a noite toda. Por que dirias não a isso? Porque nada é grátis com homens como tu. Emily inclinou-se para a frente, ambas as mãos no balcão, da mesma forma que fizera naquela primeira noite. Tu curas a minha mãe, e depois um dia, talvez no próximo mês, talvez no próximo ano, voltas e precisas de algo, um favor, um olho cego, um pacote guardado atrás do balcão. E eu não posso dizer não porque tu és dono da vida da minha mãe agora. É assim que funciona com vocês, pessoas. Vocês não dão presentes, dão trelas. Ela endireitou-se.
Prefiro perdê-la livre do que mantê-la na tua corrente. As palavras pairaram no ar. Dana tinha deixado de fingir encher os guardanapos. Até o camionista tinha olhado para cima. Vincent Moretti olhou para ela. E depois, lentamente, assentiu. Não com raiva, com algo mais próximo de admiração. Tu realmente farias isso, não é? Disse ele calmamente. Deixarias que ela morresse antes de aceitares a minha ajuda. Deixaria que ela morresse livre, disse Emily. Há uma diferença. Tu não entenderias, mas há uma diferença. Ele ficou com isso por um longo momento. Depois bebeu o seu café, pousou o troco exato e saiu sem mais uma palavra. Emily ficou ali com o coração a bater porque tinha dito cada palavra e porque uma pequena parte faminta dela tinha querido apenas por um segundo dizer sim. Naquela noite, à mesa da cozinha, ela sentou-se com a gaveta cheia de contas finalmente aberta à sua frente. Os números nadavam. O tratamento que manteria a sua mãe viva custava 11.000 euros para a primeira ronda. Ela tinha 211 euros e um carro que valia talvez 800 se tivesse sorte. Pôs a cabeça na mesa entre os envelopes e ficou ali muito tempo. Na outra sala, a máquina de oxigênio zumbia com o seu ritmo constante. Ruth estava a dormir. Emily tinha aprendido a encontrar conforto naquele som, a prova de que a sua mãe ainda respirava, ainda estava ali, ainda era dela. Levantou a cabeça e limpou o rosto e guardou as contas de volta na gaveta e fechou-a. Tinha dito não a 11.000 euros hoje. Disse a si mesma que estava certa. Disse isso a si mesma repetidamente até que quase acreditou. Ele voltou no sábado. Desta vez, não se sentou ao balcão. Foi para uma mesa de canto, a da janela, e pediu comida a sério, um prato de empadão e puré de batata, o tipo de comida americana simples que um homem que valia 100 milhões não tinha necessidade de comer. Emily trouxe-o, e ele fez um gesto para o assento em frente dele. Senta-te, disse ele. 5 minutos. Sou um cliente pagador. Tenho direito a 5 minutos. Estou a trabalhar. Dana está a tomar conta. Eu vi. Há 3 mesas e ela está aborrecida. Ele acenou para o assento novamente. 5 minutos. Emily olhou para Dana, que acenou com uma expressão de pânico mal contido, e sentou-se porque estava cansada e porque uma parte dela estava curiosa e porque o homem tinha pedido empadão e esse pequeno facto comum a desarmara mais do que qualquer ameaça poderia ter feito. Tenho uma filha, disse Vincent, sem preâmbulo. Cortou o empadão e não a olhou. Chama-se Sofia, tem 31 anos. Não me fala há 4 anos. Emily não disse nada. Tinha aprendido isso também. Ela descobriu o que eu faço. O que eu realmente faço, não a versão com o negócio de importação e os restaurantes. Ela descobriu e arrumou uma mala e disse-me que preferia não ter pai do que ter-me. Ele mastigou lentamente. Ela tem um menino agora, o meu neto. Nunca o conheci. Descobri que ele existia através de um cartão de Natal que ela enviou ao meu advogado, não a mim, ao meu advogado, para que ele soubesse que eu não os ia encontrar. Bem por ela, disse Emily. Ele olhou agudamente. Tu querias que eu dissesse algo suave, disse Emily. Não o vou fazer. Queres saber o que eu penso? Penso que a tua filha é inteligente. Penso que ela olhou para o seu menino e decidiu que ele não ia crescer a aprender que é assim que um homem se torna no mundo. Penso que ela é mais corajosa do que tu alguma vez foste, porque fugir de tudo o que possuis exigiu mais coragem do que construí-lo. Ela manteve o seu olhar. Vieste aqui querendo que eu sentisse pena de ti. Não sinto. Sinto pena dela a criar uma criança sozinha para que ele não se torne como o avô. O garfo parou a meio caminho da sua boca. Por um momento, Emily pensou que tinha ido longe demais, que tinha finalmente encontrado a linha que o homem do outro lado da mesa se lembraria do que era e do que ela era, e a temperatura na sala mudaria. Em vez disso, pousou o garfo e riu-se. E havia algo partido nele. Sabes o que é engraçado? Disse ele. Essa é a primeira coisa verdadeira que alguém me diz há 4 anos. Toda a gente à minha volta. Eles dizem-me o que eu quero ouvir. Eles dizem-me o que eu quero ouvir há tanto tempo que me esqueci de como soa a verdade. Ele abanou a cabeça. Disseste-me que a minha filha está melhor sem mim, e quero apertar-te a mão por isso.
O que se passa comigo? Estás solitário, disse Emily simplesmente. É só isso. És o homem mais poderoso da cidade, e estás tão solitário que conduzes pela cidade para comer empadão num café porque uma empregada te gritou e não pediu desculpa. Não me queres possuir, nem sequer me queres ajudar. Não realmente. Queres apenas uma pessoa nesta terra para falar contigo como se fosses um homem em vez de um nome. Ela levantou-se. São os teus 5 minutos. Come a tua comida. Ela afastou-se e sentiu os olhos dele nas suas costas durante todo o caminho. E ela sabia que tinha atingido algo verdadeiro, porque a verdade faz um tipo particular de silêncio, e a mesa de canto atrás dela estava cheia disso. 20 minutos depois, quando ele saiu, não deixou dinheiro na mesa. Deixou 200 euros dobrados debaixo do saleiro, e quando Emily o encontrou, ela correu atrás dele até ao estacionamento. Leva de volta, disse ela, estendendo-o. É uma gorjeta, é uma trela. Falamos sobre isso. Ela empurrou-o para ele. Eu trago-te um empadão. Dás-me uma gorjeta de 5, talvez 10 se estiveres generoso. Não dás uma gorjeta de 200 euros a menos, que estejas a tentar fazer alguém dever-te alguma coisa. Não estou a tentar fazer-te dever-me nada, Vincent disse. Estou a tentar fazer uma coisa decente. Tens ideia de quanto tempo faz que fiz algo só porque era decente? Leva o dinheiro. Não leves o dinheiro. Não me importo. Só queria fazê-lo. Ele entrou no seu carro. Talvez possas deixar um homem fazer uma coisa boa sem decidir que é uma armadilha. Talvez nem tudo seja uma armadilha. Ele conduziu para longe e Emily ficou no estacionamento com 200 euros que não queria. E a pior parte foi que ele podia estar a dizer a verdade. Guardou o dinheiro. Disse a si mesma que o estava a guardar para a mãe. Colocou-o na gaveta com as contas e ficou ali como uma pedra. As semanas passaram de forma estranha depois disso. Ele vinha 2, 3 vezes por semana, sempre à mesa de canto agora. Sempre empadão ou a panela de carne assada, ou seja qual fosse o especial, a comer como se fosse a melhor comida que alguma vez tinha tido, o que, para um homem que podia pagar qualquer restaurante do mundo, não fazia qualquer sentido. E todas as vezes Emily sentava-se por 5 minutos, às vezes 10, e eles conversavam, não como amigos. Eram 2 pessoas das extremidades opostas da Terra que tinham, de alguma forma, encontrado uma na outra a única pessoa que lhes diria a verdade. Ela aprendeu coisas. Aprendeu que ele tinha crescido pobre, mais pobre que ela, que o seu pai era um bêbado, e a sua mãe limpava casas, e morreu aos 46 anos por trabalhar até a morte. Ela aprendeu que ele tinha construído tudo o que tinha a partir de um terror de alguma vez ser impotente novamente, e que em algum lugar ao longo do caminho, a coisa que ele construiu para se proteger tornou-se a coisa que lhe comeu a vida. Aprendeu que ele tinha outro filho, também, um filho que trabalhava para ele, que estava a ser treinado para assumir o império, e que Vincent olhava para o seu filho e via uma versão mais jovem do homem que ele se tornara e odiava isso. Marco quer, disse Vincent numa tarde. O meu filho, ele quer tudo, o poder, o medo, tudo. Ele tem fome disso como eu tinha, e eu olho para ele e penso que fiz isso. Fiz um homem que mal pode esperar para herdar um reino de pessoas assustadas. Ele virou a sua chávena lentamente. Sofia fugiu disso. Marco está a correr para isso. E eu não sei como dizer a nenhum dos dois que ambos estão errados. Então diz ao Marco, disse Emily. Tu és o pai dele. Diz-lhe. É tarde demais para o Marco. Ele já está quase no fim. Mas há um neto, o filho da Sofia. Ele tem 3 anos. Não se foi. Ninguém o estragou ainda. Esse é o que me mantém acordado à noite. Não os negócios. Não a investigação federal. Investigação federal? Repetiu Emily. Vincent acenou com a mão. Há sempre uma investigação federal. Eles têm tentado prender-me há 15 anos. Mas algo cintilou por trás dos seus olhos. E Emily, que tinha ficado boa a lê-lo, viu que desta vez era diferente. Desta vez, algo tinha mudado. Ela não o pressionou, mas guardou-o. O que ela não lhe contou, o que ela não contou a ninguém, foi que a sua mãe estava a piorar. No sábado, após a conversa sobre o empadão, Ruth teve uma noite má, a pior em meses,
E Emily passou-a de joelhos ao lado da cama do hospital, a segurar a mão da mãe, a ouvir-lhe a lutar por cada respiração, certa de que era isso, que a chamada das 3 da manhã tinha vindo e ela estava dentro dela. Ruth recuperou pela manhã, mas o médico, quando Emily finalmente o conseguiu ao telefone, foi gentil da maneira que os médicos são gentis quando te dizem para te preparares sem o tratamento. Ele disse: "Estamos a falar de semanas, talvez um par de meses." Lamento, Emily. Desejava ter melhores notícias. Semanas, talvez um par de meses, e 11.000 euros sentados do outro lado de uma chamada telefônica que ela se recusara a deixar um homem perigoso fazer. Não foi trabalhar naquele dia. Sentou-se à mesa da cozinha e olhou para a gaveta cheia de contas e para os 200 euros de Vincent, e fez as contas que já tinha feito há centenas de vezes, e o resultado foi o mesmo de sempre. Não havia nenhuma versão dos números em que ela ganhasse. Pensou em ligar-lhe. Chegou a pegar no telefone. Ela não tinha o número dele. Claro que não tinha o número dele. Ela recusara-se a dar-lhe o seu nome. E sentou-se ali a segurar um telefone inútil, a orgulhosa empregada que não aceitaria a ajuda de um criminoso. E compreendeu pela primeira vez que o seu orgulho poderia custar a vida da sua mãe. E não sabia se conseguiria suportar isso. Pousou o telefone. Foi trabalhar no dia seguinte. Não lhe disse, mas ele sabia que algo estava errado. No momento em que lhe trouxe o café, ele pousou-o sem beber e disse: "O que aconteceu?" "Nada. Tens a mesma cara que eu tinha na manhã em que a minha mãe morreu. Não me digas nada." Ele empurrou o assento em frente dele. "Senta-te." Ela sentou-se. Não queria falar, mas estava tão cansada e ele estava a olhá-la com aqueles olhos que, apesar de toda a sua história, eram os únicos olhos na sua vida que alguma vez lhe perguntavam como ela estava. E saiu antes que ela pudesse impedir. "Tive uma noite má. O médico diz, semanas sem o tratamento." A voz de Emily era plana, limpa de tudo. "Semanas?" Vincent ficou muito quieto. "E tu ainda não me deixas fazer a chamada." "Não sei o que te vou deixar fazer mais," disse Emily, e a sua voz falhou. E ela odiou-o. Odu quebrara a frente dele. "Continuo a dizer a mim mesma que estou a fazer a coisa certa, que a estou a proteger, que uma morte livre é melhor do que uma vida que te pertence." Ela pressionou os calcanhares das mãos contra os olhos. "E depois sento-me à cabeceira da cama dela e ouço-a a tentar respirar e penso, a quem estou a proteger? A ela ou apenas ao meu próprio orgulho? Vou deixar a minha mãe morrer para me sentir limpa?" Ela largou as mãos. Não sei mais." O café estava vazio à volta deles. Era a hora morta, a calmaria entre o almoço e o jantar, e não havia ninguém, senão Dana no fundo, e os dois na mesa de canto. "Ouve-me", disse Vincent, e a sua voz era diferente de como ela alguma vez a tinha ouvido. Não havia poder nela, nem peso, nem ameaça, apenas um homem. "Vou dizer algo, e preciso que o ouças de verdade. Não a versão de mim que decidiste que eu sou, a versão que dá trelas. Apenas ouve-me." Ellie inclinou-se. "Vou pagar pelo tratamento. Tudo. Cada ronda. Enquanto ela precisar. E eu nunca, nem uma vez, nunca te pedirei uma única coisa em troca. Nem um favor. Nem um pacote atrás do balcão. Nem um olho cego. Nada. Tu nunca me deverás nada. Tens a minha palavra." "A tua palavra", disse Emily. "Sei o que a minha palavra vale para a maioria das pessoas." Vincent disse, "Sei o que sou. Mas tu, de todas as pessoas nesta terra, és a única a quem nunca menti, porque és a única que o veria. Então acredita em mim quando te digo que isto é a verdade. Deixa-me fazer uma coisa boa. Deixa-me salvar a tua mãe e não pedir nada em troca. Deixa que isso seja a única coisa limpa que fiz numa vida cheia de coisas sujas." A sua mandíbula estava apertada. "Não a deixes morrer para te orgulhares de ti. Ela criou-te melhor do que isso. Tu disseste-me tu mesma que ela te criou para te manteres direita. Manter-te direita não significa recusar todas as mãos. Às vezes, significa saber a diferença entre uma mão e uma corrente." Emily olhou para ele. Lágrimas corriam-lhe pelo rosto agora e ela não se preocupou em limpá-las. "Por quê?" sussurrou ela. "Por que é que isto te importa tanto?"
Porque és a única pessoa em 20 anos que olhou para mim e não viu um monstro, disse Vincent. Viste um homem, e os monstros não podem ser salvos, mas os homens podem. Tu deste-me isso. Tu deste-me a oportunidade de descobrir que ainda sou um homem. A sua própria voz estava áspera agora. Deixa-me dar-te a tua mãe. Não é uma trela, Emily. É um agradecimento. E ela notou, mesmo através das lágrimas, que ele tinha usado o nome dela. Tinha-o aprendido de alguma forma. Dana, provavelmente. Sabia-o há semanas e nunca o dissera, esperando, guardando-o até ao momento em que significaria alguma coisa. Pôs o rosto nas mãos e chorou. Chorou de verdade, o tipo de choro que não se permitia há 2 anos. E Vincent Moretti sentou-se em frente a ela na mesa de canto e não a tocou. Não disse calma, nem fez nada senão esperar, como ela uma vez esperou que ele encontrasse as suas palavras. Ok, disse ela finalmente, abafada, quebrada. Ok, por ela, não por mim. Por ela, concordou Vincent calmamente. Ele fez a chamada ali mesmo à frente dela, para que ela pudesse ouvir cada palavra. Não sussurrou, não se afastou. Chamou um número e disse um nome e disse, paga tudo. As melhores pessoas, as melhores instalações, começa amanhã. E quando a voz do outro lado começou a fazer uma pergunta, ele disse, sem perguntas, apenas faz. E desligou. Amanhã, disse ele a Emily. Alguém virá ao café amanhã com a papelada. A tua mãe começa o tratamento esta semana. Tratamento real, o tipo que funciona. Ele levantou-se e pôs dinheiro na mesa, o valor exato de um café e nem um cêntimo a mais porque finalmente tinha aprendido. E olhou para ela. Obrigado, Emily, por me deixares. Ele saiu. O sino tocou e Emily ficou sozinha na mesa de canto e chorou até não ter mais nada. E pela primeira vez em 2 anos, não foram inteiramente lágrimas de dor. Mas mesmo assim, mesmo naquele momento de alívio insuportável, algo frio virou-se no fundo da sua mente. A coisa que ele tinha dito semanas atrás, dispensada com o dorso da mão. A investigação federal, o lampejo por trás dos seus olhos. Um homem como Vincent Moretti não se podia simplesmente sair da sua vida só porque queria. Impérios construídos sobre o medo não deixavam os seus reis reformar-se. E um homem que começou a fazer coisas boas, que começou a importar-se, que começou a deixar uma empregada vê-lo como humano, era um homem que se tornara inútil para as pessoas que dependiam da sua crueldade. Ela ainda não sabia o que estava para vir. Não sabia da reunião que Marco já tinha tido, ou do acordo que já estava a ser sussurrado em salas que ela nunca veria, ou da forma como a palavra já se tinha espalhado, que o velho homem se tinha amolecido, tinha ficado estranho, tinha começado a passar as tardes num café da beira da estrada, como se tivesse enlouquecido. Ela não sabia que a própria bondade que ela tinha tirado dele, a humanidade que lhe tinha devolvido, era a coisa que o ia colocar na mira do seu próprio reino. Ela só sabia que a sua mãe ia viver. Ela agarrou-se a isso, conduziu para casa naquela noite e sentou-se na beira da cama do hospital e pegou na mão da mãe e disse: Mamã, arranjamos o dinheiro. Vais receber o tratamento. Vais ficar bem. E Ruth, que estava muito mais fraca do que há um mês atrás, abriu os olhos e sorriu e disse: Eu disse-te, querida, vou sobreviver a todos os médicos que alguma vez duvidaram de mim. Apertou a mão da filha. De onde veio o dinheiro? Emily hesitou. E depois contou a verdade porque tinha construído toda a sua vida a dizer a verdade, mesmo quando lhe custava. Um homem, disse ela. Um homem mau a tentar ser bom. Acho que talvez o ajudei a ser bom. Não sei. Ruth ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Não existe tal coisa como um homem mau a tentar ser bom, Emily. Existe apenas um homem e o que ele faz a seguir. Os seus olhos fecharam-se. Vê o que ele faz a seguir. E a quilômetros de distância, numa casa atrás de portões altos, Vincent Moretti sentou-se sozinho no escuro com um telefone na mão e o número do seu filho no ecrã. E não ligou porque já sabia, da forma como os homens no seu mundo sempre sabiam, que o chão tinha começado a mover-se debaixo dele e que o preço de se tornar um homem novamente seria tudo o que ele tinha. O homem com a papelada veio na manhã seguinte, exatamente como Vincent disse. Era mais novo do que Emily esperava. Num fato cinzento que lhe servia demasiado bem,
a carregar uma pasta de pele e uma expressão de profissional impassibilidade. Pediu-a pelo nome. Não se apresentou. Colocou os documentos no balcão e guiou-a através deles numa voz baixa e eficiente. E Emily compreendeu talvez metade, mas compreendeu a parte importante. O tratamento da sua mãe estava pago. O melhor especialista cardíaco do estado tinha sido contratado. Um transporte médico viria quinta-feira para levar Ruth para uma instalação real, com equipamento real, médicos reais, esperança real. Assine aqui, disse o homem. E aqui, e inicialize aqui. A mão de Emily tremeu enquanto assinava. Quando terminou, o homem fechou a pasta e olhou para ela por um momento, e algo quase como curiosidade cruzou o seu rosto impassível. Devia saber, disse ele calmamente, que trabalho para o Sr. Moretti há 9 anos e nunca uma vez o vi fazer algo assim. Pagar pela mãe de um estranho. Sem cordas, sem ficheiro aberto sobre ti, nada. Ele pegou na pasta. O que quer que lhe tenhas feito, senhora, deves ter cuidado. Os homens à volta dele notaram que ele mudou. E no nosso mundo, quando um homem como esse muda, deixa as pessoas nervosas. Pessoas nervosas fazem coisas. Ele assentiu uma vez. Cuida de ti. E saiu. E Emily ficou no balcão com o frio a espalhar-se pelo seu peito novamente, porque o advogado tinha acabado de confirmar a coisa de que ela tinha tido medo desde a noite em que Vincent se sentou pela primeira vez ao seu balcão e segurou uma chávena de café como se fosse a única coisa quente no mundo. A mãe dela melhorou. Aconteceu mais depressa do que Emily se atreveu a esperar. Em 2 semanas após iniciar o tratamento real, Ruth conseguia sentar-se sem lutar por ar. Em 3, ela queixava-se da comida do hospital, o que Emily aprendeu ser o maior sinal do regresso do espírito da sua mãe. Os médicos usavam palavras cuidadosas, não prometiam nada, mas os números estavam a mover-se na direção certa pela primeira vez em 2 anos. E Emily apanhou-se a rir uma tarde no quarto do hospital, a rir-se mesmo de algo que a mãe disse. E ela não conseguia lembrar-se da última vez que tinha feito isso. Queria agradecer-lhe, não sabia como. Ele tinha deixado de ir ao café. Essa era a coisa que a roía. 3 semanas agora. E Vincent Moretti não tinha entrado uma vez. A mesa de canto permanecia vazia. Dana também notou isso. Continuava a olhar para ela nas horas mortas, como se esperasse que ele se materializasse. Emily disse a si mesma que era bom. Era limpo. Ele tinha feito a sua única coisa boa, e agora estava a deixá-la em paz, exatamente como tinha prometido. Sem trela, sem visita de regresso para cobrar. Era exatamente o que ela tinha pedido. Então, por que é que a mesa vazia a incomodava tanto? A resposta veio numa terça-feira à noite, 15 minutos antes de fechar. O sino tocou, e Emily olhou para cima. E não era Vincent. Era um homem que ela nunca tinha visto, grande nos ombros, relógio caro, um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Sentou-se ao balcão e pediu café, e observou-a servi-lo com uma atenção preguiçosa que fez eriçar os pelos dos seus braços. Tu és Emily, disse ele. Não era uma pergunta. Quem pergunta? Marco Moretti. Acho que conheces o meu pai. O sentimento frio transformou-se em gelo. Emily pousou o jarro com cuidado e pousou ambas as mãos no balcão da forma como fazia quando precisava de se sentir firme. Conheço um homem chamado Vincent. Sirvo-lhe café. É tudo o que sei. Não é tudo o que sabes. Sorriso de Marco alargou-se. E era o sorriso do pai. Emily percebeu. Mas com tudo o que era humano retirado dele, apenas a forma dele. O meu pai é um homem complicado, um homem poderoso. Construiu algo que exige uma mão firme para segurar. E ultimamente, nos últimos meses, essa mão amoleceu. Ela virou a chávena lentamente, e Emily reconheceu o gesto, exatamente da mesma forma que Marco virava a sua chávena. E isso gelou a vê-lo naquele homem. Ele está a tomar decisões que não fazem sentido, a sair de acordos, a dizer às pessoas que acabou. Acabou. Não pode simplesmente acabar na nossa família. Sabes o que acontece aos homens que decidem que acabaram? Não saberia. Não, disse Marco. Mas sabes o que o mudou? Porque és tu. Ele passa as tardes num café, paga as contas médicas de uma empregada com o seu próprio dinheiro e não abre ficheiro, não pede nada, o que o meu pai nunca fez por ninguém na vida,
nem mesmo pelos seus próprios filhos. Os seus olhos ficaram duros. Então vim ver o que tem de especial. E tenho de te dizer, senhora, estou a olhar e não vejo nada. Vejo uma mulher cansada com um uniforme barato e não consigo perceber como é que alguém como tu partiu algo num homem. Levou-me 30 anos a aprender a ter medo. O coração de Emily batia forte, mas a sua voz saiu firme. Eu não parti nada. Eu apenas falei com ele como se ele fosse uma pessoa. Talvez ninguém tenha feito isso há muito tempo. Cala-te. Mas não havia força nisso. As mãos de Marco estavam pousadas na mesa e não estavam bem firmes. Tu não tens o direito de falar. Não sabes nada sobre nós, sobre o que ele era, sobre o que isto custa. Pessoas vão morrer por causa da sua consciência. Talvez eu. Achas que eles não virão atrás de mim também quando ele se virar? Achas que existe uma versão disto, em que eu saio limpo? Ele está a arrastar-me para o chão comigo, quer eu faça isto ou não. E Emily percebeu que esse era o verdadeiro terror por trás do rosto plano e assassino de Marco. Não ganância, medo. O mesmo medo que o seu pai tinha carregado durante 40 anos. O medo de ser impotente. O medo dos homens acima dele. O medo que tinha sido nele incutido desde os 6 anos de idade. Aprender a fazer as pessoas terem medo. Marco não estava ali porque queria matar o seu pai. Ele estava ali porque se estava a afogar e pensava que era a única coisa que o manteria com a cabeça fora de água. Vincent viu isso também. Claro que viu. Ele tinha criado isso. Marco, disse Vincent, olha para mim. Esquece-os. Esquece os homens lá fora. Esquece as pessoas a quem devemos. Esquece tudo isso por um segundo e olha para mim. Ele esperou até que os olhos do seu filho subissem. Eu posso tirar-te daqui. A nós dois. Achas que estou a virar-me para me salvar a mim? Estou a virar-me para te salvar a ti. O acordo que estou a fazer, cobre-te. Já disse a eles. Não vou testemunhar. Não lhes darei um único nome, a menos que o meu filho saia limpo com uma nova vida, o mesmo que eu. Esse é o acordo. Esse é o único acordo. Tu e eu vamos para algum lugar, para onde eles não podem chegar, sem reino, sem medo, sem correntes, uma vida pequena, uma vida limpa. Marco olhou para ele. Estás a mentir. Eu nunca menti a ela, disse Vincent, a acenar para Emily. Pergunta-lhe se eu minto. E estou a dizer-te isso à frente dela, para que ela possa ouvir e me responsabilizar que prefiro ter um filho vivo numa casinha, a cortar relva, do que um filho que herda tudo o que construí e morre jovem e assustado, como todos os homens da nossa linha. Quero que vivas, Marco, não como meu herdeiro, como meu filho. Há uma diferença, e levou-me 60 anos e uma empregada para aprender. Os 2 homens lá fora estavam a ficar nervosos. Emily conseguia vê-lo. Um deles inclinou-se, disse algo através da fresta. E Marco levantou uma mão sem olhar, e eles ficaram imóveis, mas o relógio estava a contar, e todos naquele café conseguiam senti-lo. Eles vão saber, disse Marco, e a sua voz baixou quase a nada. Eu vim aqui para fazer um trabalho. Eu não o faço. Eu saio e digo-lhes que o velho homem me convenceu a não fazê-lo. Eles vão pôr os 2 debaixo de terra até de manhã. Então não saímos, disse Vincent. Não vamos ter conosco. Eu faço a chamada agora, esta noite. O agente com quem tenho falado, ele pode ter pessoas aqui em 20 minutos. Não saímos deste café como o teu trabalho e a minha execução. Saímos como 2 homens levados para a proteção. Já está em movimento, Marco. Ia ligar-lhe amanhã. Apenas adiantamos. Adiantamos para agora. Emily observou o filho olhar para o pai. Observou 31 anos de ressentimento, e medo, e fome, e necessidade a guerrearem no rosto de Marco Moretti. E compreendeu que estava a assistir à conversa mais importante de 2 vidas de homens. E que nada que ela pudesse dizer ou fazer a desequilibraria, que era deles, que tudo o que ela tinha feito era dar a verdade a Vincent. E agora Vincent estava a tentar dá-la ao seu filho, e ou a terria ou não. O filho da Sofia, disse Marco de repente. Disseste-o de 3 anos. Mateo, disse Vincent. Ela chamou-lhe Mateo, em homenagem ao meu pai, a única coisa decente que ela manteve de nós. Eu tenho um sobrinho chamado Mateo, disse Marco lentamente, como se estivesse a provar as palavras como se fossem desconhecidas na sua boca. E eu também nunca o conheci.
Não, disse Vincent. Não conheces, porque a tua irmã olhou para nós dois e tomou a mesma decisão. E ela estava certa em fazê-lo. Mas, Marco, nós não temos de continuar a ser os homens de quem ela fugiu. Saímos, ficamos limpos, temos anos, e talvez um dia, daqui a muito tempo, ganhemos o direito de conhecer um menino, que é a única coisa boa que resta nesta família podre. A sua voz partiu completamente agora. Eu quero isso. Deus, ajuda-me, depois de tudo, é tudo o que eu quero. Ser um homem de quem o meu neto não teria de fugir. Tu também poderias ter isso. Tu és jovem, tens muito mais tempo do que eu. Não o passes a ser a coisa que eu fiz de ti. Sê a coisa que poderias ter sido se eu tivesse sido um pai melhor. E Marco Moretti, o matador, o homem a afogar-se, pôs o rosto nas mãos numa mesa de fórmica rachada num café da beira da estrada. E os seus ombros abalaram-se, e Emily percebeu que ele estava a chorar silenciosamente, como os homens choram quando lhes ensinam que a vida inteira que chorar era fraqueza e fraqueza era morte. Faz a chamada, disse Marco nas suas mãos. Faz a chamada antes que eu mude de ideias. Faz agora. Vincent não hesitou. Tirou o telefone antes de o seu filho terminar a frase. Discou e levantou-se e afastou-se alguns metros, mas não muito longe, nunca muito longe. E Emily ouviu-o dizer um nome e depois dizer: Está a acontecer esta noite, agora mesmo. Nós os dois, os meus filhos, e mandem-nos para o café na Ridgewood, sabes qual? E não havia homens com ele. Nenhuma ameaça. Apenas venham buscar-nos. E depois ouviu. E depois disse: Sim, e sim outra vez, e estaremos aqui. Desligou. Virou-se. 20 minutos, disse ele. Eles vêm. Fiquem na mesa de canto, ambos. Temos apenas de estar aqui vivos por 20 minutos. Mas os dois homens lá fora viram a chamada telefônica. Emily viu as suas caras mudarem pela janela. Viu-os a encostarem-se um ao outro. Viu um deles a pegar no seu telefone. E ela percebeu com um arrepio de puro terror frio que 20 minutos era muito tempo, e que os homens lá fora respondiam a pessoas que não ficariam felizes em saber que Marco tinha feito uma chamada em vez de terminar um trabalho. Vincent, disse ela. Os homens, eles viram. Vincent olhou e o seu rosto endureceu, o rosto velho, o perigoso. Mas era diferente agora porque ele não estava a proteger um império. Estava a proteger o seu filho e a mulher que o tinha salvo. Entra no fundo, disse ele a Emily. Na cozinha, agora. Isto não é teu para estar. Não, disse Emily. Emily, eu disse não. Ela saiu de trás do balcão. Não podes mandar-me embora. Eu sou a que te disse para aceitares a mão. Não me vou esconder na cozinha enquanto descobre se ela segura. Ela olhou para os dois homens lá fora que já não estavam a fingir, que estavam a mover-se agora em direção à porta. 20 minutos. Temos apenas de aguentar 20 minutos. O sino tocou quando os dois homens voltaram a entrar e o maior olhou para Marco, ainda sentado na mesa de canto, com o telefone na mão de Vincent, e o seu rosto ficou plano e certo. Marco, disse o homem, o que fizeste? Mudei de ideias, disse Marco. E ele levantou-se e saiu da mesa e pôs-se entre os homens e o seu pai. A primeira coisa protetora que Emily alguma vez o viu fazer. Acabou. Todos nós vamos embora. Há pessoas a vir, do tipo com distintivos, e vocês não querem estar aqui quando eles aparecerem. Chamaste os federais. Disse-o como se não pudesse acreditar. Tu e o velho homem, depois de tudo. Contaram-me que ele podia ceder. Não disseram que serias tu a ceder com ele. A mão dele moveu-se em direção ao casaco. Sabes que não te posso deixar sair daqui. Sabes o que me fariam se eu o fizesse. Disse S. Vincent. E ele aproximou-se do lado do filho, ombro a ombro, dois Moretti, juntos pela primeira vez em talvez toda a vida. Conheces-me há 30 anos. Queres mesmo fazer isto? Queres mesmo ser o homem que fez isto com os federais a 12 minutos de distância? Pensa. Vai-te embora e és apenas um gajo que saiu de um café. Fica. E és um gajo que fez algo à frente de testemunhas com agentes a caminho. Vai-te embora, és. Por teu próprio bem. Vai-te embora. E a Emily ficou congelada, a observar os dois homens na porta, a observar a guerra, a desenrolar-se na cara de S,
da mesma forma que se tinha desenrolado na de Marcos. O cálculo de um homem a ponderar lealdade contra sobrevivência, medo contra medo, e ela percebeu que toda a noite, toda a história, tudo desde a primeira chávena de café partida contra a parede, se tinha reduzido a este único momento numa porta, a questão de um homem assustado escolher ir embora. O relógio na parede do café marcava as horas. Em algum lugar na noite, fraco e cada vez mais perto, a Emily ouviu-o antes de qualquer outra pessoa, porque tinha passado 2 anos a escutar sons na escuridão. Sirenes. Essie ouviu-as também. A sua cabeça virou-se, a sua mão a meio caminho do casaco parou. Estão adiantados, disse Vincent calmamente. Ou ficaste sem tempo? É a mesma coisa. Última oportunidade, Essie. Vai-te embora. E durante 3 segundos completos, pareceram 3 anos. Ninguém naquele café respirou. As sirenes a ficarem mais altas. 2 Moretti de ombro a ombro. Uma empregada de mesa que se recusou a esconder e um homem assustado numa porta com a mão na beira de uma decisão que acabaria com uma vida ou salvaria várias. E a Emily Carter, que tinha começado tudo isto ao recusar-se a encolher, manteve-se firme mais uma vez e observou para ver para que lado o momento mais perigoso das suas vidas ia pender. Essie foi-se embora. No final, foi a isso que se resumiu. 3 segundos, as sirenes a subirem, e um homem assustado a fazer as contas uma última vez, e a decidir que o que quer que o esperasse lá fora era melhor do que o esperava se ficasse. Tirou a mão do casaco. Olhou para Marco, para Vincent, para a empregada de mesa que não se mexia, e algo na sua cara simplesmente desistiu. Eu nunca estive aqui, disse Essie. Nenhum de vocês me viu. E agarrou o outro homem pelo braço, e os dois desapareceram, porta fora, engolidos pela escuridão, e o sino tocou atrás deles. E depois não houve nada senão as sirenes e os 3 a respirarem. As pernas de Vincent cederam, não de forma dramática. Ele simplesmente sentou-se com força no banco, como se os fios que o seguravam tivessem sido cortados, e pôs as mãos no rosto, e os seus ombros tremeram. Marco ficou sobre o pai por um momento, sem saber o que fazer com as próprias mãos, com 31 anos, e nunca uma vez tendo confortado o homem que o gerou. E então, sentou-se ao lado dele, desajeitado e rígido, e pôs uma mão nas costas do pai, e Vincent estendeu a mão, agarrou-a e segurou-a. A Emily ficou junto ao balcão e deixou que eles tivessem esse momento, o primeiro momento honesto entre um pai e um filho que tinham passado a vida inteira como transações. Sentiu-se como se estivesse a testemunhar algo a que não tinha direito a ver. E também sentiu, no fundo, que era aquilo para que tinha sido colocada naquele café, embora nunca viesse a saber exatamente por quê. Os agentes federais entraram pela porta 90 segundos depois, e o silêncio deu lugar a barulho e movimento, distintivos e perguntas, e um homem de casaco disse: Sr. Moretti, está ferido? Alguém está ferido? E Vincent levantou-se, limpou o rosto e tornou-se, aos olhos da Emily, algo que ela nunca o tinha visto ser. Cooperativo, pequeno, quase. Um homem a render 40 anos de ser temido em troca da oportunidade de não ser ninguém. Iriam levá-los a ambos naquela noite. Pai e filho para proteção, as rodas já a girar. Vincent tinha estado mais preparado do que deixara transparecer. A Emily percebeu que o acordo estava mais avançado do que ele admitira em qualquer uma das suas conversas. Ela estava a preparar-se para desaparecer há semanas e tinha-a deixado acreditar que ele ainda estava a decidir. E ela compreendeu porque é que ele não a queria assustar, não queria que ela se envolvesse nisso, tinha estado a tentar protegê-la mesmo enquanto desfazia a sua vida inteira. O agente de casaco queria o depoimento da Emily. Ela deu-o em pedaços, sentada no banco da esquina, que se tinha tornado o de Vincent, contando a um estranho, com um bloco de notas sobre uma chávena de café, 6 palavras e semanas de almôndegas. O agente continuava a olhá-la estranhamente, como se não a conseguisse encaixar na história daquela empregada de mesa cansada no centro do maior caso de cooperação que o escritório tinha visto em uma década. Quando acabou, quando os depoimentos foram tomados e o café estava cheio de gente oficial a fazer coisas oficiais, o agente disse a Emily
que devia ir para casa, que não havia mais nada que ela pudesse fazer, que entrariam em contato se precisassem dela. Ela olhou para o Vincent do outro lado da sala. Ele estava com 2 agentes, pronto para ser levado para uma nova vida. E ele encontrou o olhar dela e pediu aos agentes 1 minuto, apenas 1 minuto, e eles deram-lhe. E ele atravessou o café uma última vez, até onde ela estava. Então é isto, disse Emily. É isto. Ele olhou para ela, e o seu rosto cinzento e cansado tinha algo que ela tinha estado a observar crescer durante semanas e agora via completamente formado. Paz, paz real, levar-me-ão para algum lugar esta noite. Não saberei onde, e mesmo que soubesse, não te poderia dizer. Novo nome, nova vida. O homem que conhecias acabou a partir de agora. Ele quase sorriu. Vincent Moretti morre hoje num café na Ridgewood Avenue. Outro velho acorda amanhã. Acho que estou bem com isso. Acho que desejava que esse velho morresse há muito tempo. A tua filha, disse Emily. A Sofia, o neto. Vais vê-los algum dia? Não sei, disse Vincent honestamente. Talvez um dia, quando for seguro, quando passarem anos suficientes, quando me tornar alguém que valha o risco dela. Os agentes dizem que é possível mais tarde. Uma reunião supervisionada. Uma oportunidade. A sua voz embargou-se. É mais do que eu tinha há 2 meses. Há 2 meses, eu era um homem morto com um filho que me mataria. Uma filha que me tinha apagado e um neto que eu nunca veria. Agora tenho o meu filho a sair ao meu lado vivo e talvez, e uma vida inteira que nunca pensei que chegaria a ter. Isto é por tua causa. Tudo isto é porque uma empregada de mesa não pediu desculpa por uma chávena de café. Fizeste-o tu, disse Emily. Eu não. Eu apenas falei. Tu foste quem tomou a decisão. Tu foste quem se virou naquela porta e ficou ao lado do teu filho em vez de fugir. Eu dei-te a verdade. O que fizeste com ela foi tudo teu. Vincent estendeu a mão ao casaco e Emily enrijeceu por hábito antigo, esperando dinheiro, esperando a carteira, esperando a coleira. Mas não era isso. Tirou um envelope branco simples e estendeu-lhe. Antes que digas não, disse ele. Não é o que pensas. Não há dinheiro nele. Eu sei melhor que isso agora. Tu ensinaste-me melhor que isso. Ele pressionou-o nas mãos dela. É uma carta para um homem, um advogado, um de verdade, um limpo. Nada a ver com isto. Ele gere uma fundação. Despesas médicas para pessoas que não as podem pagar. Legítimo, acima de qualquer suspeita. Ajudou milhares de pessoas. Nada sujo por perto. Sou um doador discreto. Sou há anos uma das poucas coisas limpas que fiz e que nunca contei a ninguém porque não se encaixava na imagem. Ele fechou os dedos dela em volta do envelope. Essa carta apresenta-te não como alguém que estou a pagar, mas como alguém por quem estou a dar a minha palavra. O tratamento da tua mãe está coberto daqui para a frente. Aconteça o que acontecer comigo, através deles. Não através de mim, sem corrente, sem coleira, apenas uma fundação a fazer o que faz. E há um emprego lá também, se quiseres. Trabalho administrativo na fundação, a ajudar outras pessoas a obter o que a tua mãe obteve. Salário real, benefícios reais, trabalho real que tem significado. Ele deu um passo atrás. Podes deitar fora. Ganhaste o direito de deitar no lixo tudo o que te dou, mas esta é limpa, Emily. Juro pela única coisa que me resta, em que vale a pena jurar. É limpa. Emily olhou para o envelope nas suas mãos e pensou na versão de si mesma que, há 2 meses, o tinha perseguido até um parque de estacionamento para lhe devolver 200 euros porque tudo era uma coleira. Pensou em quanto tinha aprendido desde então sobre a diferença entre uma mão e uma corrente, a coisa que ela lhe tinha ensinado que ele lhe tinha devolvido. Uma fundação, disse ela, a ajudar pessoas a pagar despesas médicas. Pessoas como tu, disse Vincent, afogadas nisso, a fazer tudo certo, a ser esmagadas de qualquer maneira. Serias boa nisso. Sabes como é. Lutarias por elas como lutaste comigo. Ele sorriu, triste e orgulhoso. Aceita a mão, Emily. Tenho permissão para te dizer isso agora. Tu disseste-mo vezes suficientes. Aceita a mão. E Emily Carter, que tinha recusado o seu dinheiro, recusado a sua ajuda, recusado a sua proteção,
Olhou para o envelope e percebeu que isto era diferente, que ele finalmente tinha descoberto como dar algo sem tirar, e que recusá-lo agora seria a sua própria espécie de orgulho, o tipo mau, o tipo que deixa as pessoas afogarem-se para se sentirem limpas. Ok, disse ela calmamente. Vou ver. Sem promessas, mas vou ver. É tudo o que estou a pedir. Os agentes já estavam a sinalizar que o minuto tinha acabado. Vincent olhou para ela uma última vez e Emily viu-o a memorizar o seu rosto da forma como se memoriza algo que se sabe que nunca mais se verá. Foste a primeira pessoa que não reagiu ao meu nome, disse ele. Dizias que reagias a mim. Sabes há quanto tempo esperei por alguém que fizesse isso? Toda a minha vida inteira, e eu tinha desistido. Decidi que pessoas como eu não recebem isso. E depois estavas lá tu, num uniforme barato, com uma cafeteira, a dizer-me que me irias acabar. Os seus olhos estavam molhados. Obrigado, Emily, por veres o homem em vez do monstro, por acreditares que havia um homem lá dentro. E Emily, que tinha 1000 coisas que podia ter dito, descobriu que apenas a mais simples era verdadeira. Porque ainda és humano, disse ela. Só te esqueceste. Todos à tua volta se esqueceram. Então, tu também te esqueceste. É tudo o que foi. Ainda és humano, Vincent. Sempre foste. Só precisavas de uma pessoa para te lembrar. Ele acenou com a cabeça, incapaz de falar, e virou-se e caminhou em direção aos agentes, em direção à porta, em direção a uma vida sem nome, sem reino e sem medo. Marco já estava lá à espera, e quando Vincent o alcançou, o filho fez algo que a Emily recordaria para o resto da vida. Marco pôs o braço em volta dos ombros do pai, o herdeiro, que se tinha voluntariado para o matar, segurando-o, os dois a saírem juntos para a escuridão. Nem um, nem outro era mais um monstro, apenas 2 homens a tentar aprender a ser outra coisa. À porta, Marco parou. Olhou para trás para Emily através do café, e a cara fria de assassino desapareceu, lavada, e o que restou foi apenas um homem assustado, exausto, estranhamente jovem. Ele tinha razão sobre ti, disse Marco. Vim aqui para descobrir o que era tão especial. Agora percebo. Fez uma pausa. Cuida bem de ti. E então, desapareceram. Ambos engolidos pela noite e pelos carros à espera, e a porta fechou-se e o sino tocou mais uma vez. Vincent Moretti, o homem mais perigoso da cidade, o rei de um reino construído sobre o medo, saiu da vida de Emily Carter para sempre e entrou numa pequena e limpa que ela nunca chegaria a ver. Ela nunca mais o viu. Essa era a verdade. E ela fez as pazes com isso. Não houve cartas, nem telefonemas, nem mensagens sussurradas através de intermediários. Era assim que tinha de ser. E ela entendia isso. E algures por baixo da dor, ela alegrava-se com isso porque o silêncio significava que o acordo se mantivera. Significava que ele estava vivo em algum lugar. Ser ninguém significava que o talvez, com o neto ainda estava lá fora, à espera de se realizar. A sua mãe viveu. Era a coisa que Emily agarrava nas semanas e meses que se seguiram. A Ruth ficou mais forte. O tratamento fez o que os médicos já não ousavam esperar que fizesse. E até ao outono, a Ruth estava fora da cama do hospital e sentada na sua própria cadeira junto à janela, a queixar-se da televisão diurna e a exigir que a Emily lhe trouxesse os bons crucigramas, os difíceis. E a Emily sentava-se com ela à noite, e a voz da sua mãe estava forte novamente. A voz risonha da infância regressou de um lugar de onde Emily tinha a certeza que tinha sido perdido para sempre. Vais contar-me a história toda um dia? Perguntou Ruth uma noite. Sobre o mau homem a tentar ser bom. Um dia, disse Emily. Ainda não. Ele conseguiu onde quer que tenha ido? Não sei, mamã. Espero que sim. Acho que sim. Emily olhou pela janela para a escuridão. Acho que o tipo de homem que pode mudar tanto pode provavelmente continuar a mudar. Acho que ele está algures a ser bem. Tenho de pensar assim. Ruth estendeu a mão e deu uma palmadinha na mão da filha. Viste o que ele fez a seguir, como te disse. E ele fez o bem. Isso vale alguma coisa, querida. Tiraste o bem de um homem em que o mundo inteiro tinha desistido. Isso vale mais do que sabes. A Emily aceitou o emprego. Pensou nisso durante 2 semanas.
E depois foi à fundação e conheceu o advogado limpo com os olhos bondosos e observou as pessoas na sala de espera. Pessoas exatamente como ela tinha sido, a afogar-se, a fazer tudo certo e a ser esmagada de qualquer maneira. E ela soube antes de terminar o tour que ia dizer sim. Começou na segunda-feira seguinte. Deixou o café com abraços da Dana e um aperto de mão rude do Ruben, que lhe disse que ele soube desde a primeira noite que ela estava destinada a algo maior do que encher chávenas de café. Ela era boa no trabalho. Vincent tinha razão quanto a isso. Ela lutava pelas pessoas. Ela sabia exatamente como era sentar-se do outro lado de uma chamada telefônica com uma seguradora, fazer as contas numa mesa de cozinha e ver que dava sempre errado. E ela levava esse conhecimento para cada caso que lhe chegava à secretária. Ela ajudou um pai solteiro a manter a quimioterapia da filha. Ajudou uma senhora idosa que a lembrava da Ruth. Ajudou um jovem casal que estava a uma conta de perder tudo. E quando choravam no seu escritório, ela dava-lhes lenços e dizia-lhes que tudo ia ficar bem. E ela queria dizer isso porque agora tinha o poder de o fazer ficar bem. O tipo de poder que não vinha do medo. O tipo que construía em vez de derrubar. Ela pensava em Vincent muitas vezes, menos à medida que os meses passavam, mas nunca desapareceu totalmente. Ela estaria no meio de algo comum, a arquivar papéis, a servir um café em casa, e lembrava-se do homem no canto a comer almôndegas como se fosse a melhor comida do mundo. E perguntava-se onde ele estava, em quem se tinha tornado, se havia um velho a cortar relva em algum lugar, e a descobrir finalmente como era entrar numa sala e ninguém ter medo. Gostava de imaginar que havia. Gostava de imaginar que algures numa pequena cidade cujo nome ela nunca saberia, um homem com uma vida tranquila e um passado que nunca poderia mencionar, estava sentado numa varanda à noite e que talvez, apenas talvez, depois de anos suficientes terem passado, havia um menino chamado Mateo a correr pela relva em sua direção e que o velho teve a oportunidade de ser avô, afinal. Teve a oportunidade de ter a única coisa limpa com o seu sangue nela. Ela não sabia se era verdade. Nunca saberia. Mas escolheu acreditar porque aprendeu com um homem perigoso num café à beira da estrada que o que escolhes acreditar sobre uma pessoa pode ser a própria coisa que a torna real. Um ano depois, numa tarde comum, um novo cliente entrou na fundação. Uma mulher assustada com um marido doente e uma pilha de contas que ela não conseguia abrir. Sentou-se em frente à secretária de Emily, a retorcer as mãos, a pedir desculpa por ocupar o tempo, a pedir desculpa por precisar de ajuda, a pedir desculpa da forma como as pessoas o fazem quando o mundo passou muito tempo a ensiná-las que as suas necessidades são uma imposição. E Emily Carter inclinou-se da mesma forma que uma vez se tinha inclinado sobre o balcão de um café para o homem mais perigoso da cidade, e disse gentilmente: "Para de pedir desculpa, fizeste tudo certo, e o mundo esmagou-te de qualquer maneira, e isso não é culpa tua, e não tens de te encolher neste escritório. Não aqui. Senta-te direita. Vamos lutar contra isto juntos." A mulher começou a chorar, e Emily deu-lhe um lenço e pôs-se a trabalhar. E algures por baixo de tudo, sentiu o zumbido silencioso de um círculo a fechar-se, porque ela tinha passado a vida inteira a recusar-se a encolher. E agora, podia passar o resto dela a ensinar outras pessoas que elas também não tinham de o fazer. Essa era a coisa que ela tinha chegado a entender no final. O momento mais perigoso nunca é quando alguém te grita. É o momento depois do momento em que decides se te vais tornar pequeno ou se vais ficar direito e olhar nos olhos deles. Uma empregada de mesa tinha se levantado para um rei e tirado o homem do monstro. Um rei tinha se levantado para o seu próprio império e afastado-se de tudo para salvar o seu filho e a sua alma. E agora uma mulher atrás de uma secretária estava a ensinar os assustados a erguerem-se perante uma pessoa de cada vez, da forma como lhe tinha sido transmitido. Respeito, ela tinha aprendido, não é algo que os poderosos entregam aos impotentes. É algo que tiras ao recusares curvar-te e depois, se tiveres sorte, algo que passas o resto da vida a dar. Emily Carter tinha recusado encolher-se na pior noite da sua vida, e não lhe custou nada e salvou todos, e ela nunca, pelo resto dos seus dias, se encolheria novamente. E nem ela, garantiu, encolheria quem quer que passasse pela sua porta.